Bom dia a todos. É uma alegria estar entre os irmãos, né, para a gente orar, para a gente refletir. Mas antes de eu começar, gente, peraí, eu quero saber se você tem fã-clube. Porque eu vou querer um autógrafo depois. Ó, vocês dois, os outros que tocam aí, podem desistir. Ele é que... Não é, gente? Fala sério. Ele... Aí, Paulo, aí. Ele toca sem olhar, gente. Vocês viram? Ai, que belezinha. Eu vou querer o ponteiro. Obrigada. Então, nós vamos refletir sobre o início da vida e essa colocação pretende responder essa pergunta. Início da vida, biológico ou cultural? O que quer dizer isso? O que realmente determina, com índice de certeza científica e tudo mais, o início da vida? É a biologia ou é a cultura? Cultura no sentido assim, é a sociedade que vai dizer o início da vida é aqui, aqui, aqui? Então, essa exposição, a gente vai responder essa questão, que é uma questão importante em bioética. Quando nós vamos refletir, a questão ética sobre o início da vida levanta três perguntas que nós temos que responder. Então, a primeira pergunta, é possível pontuar-se com certeza o início da vida humana com base nas observações científicas das áreas de biologia, genética e embriologia? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta que nós temos que responder é: em que estágio da ontogênese se dá a personalização? Ou seja, a partir de que momento do desenvolvimento humano o conceito dever ético, ter seus direitos resguardados? Entenderam a pergunta? Né? Então, o início dá para se pontuar pela biologia e, a partir de que momento desse desenvolvimento se dá o dever ético de defender essa vida como vida plena. E o último questionamento, é possível determinar esse estágio com segurança? Percebe que a gente tem que responder essas três perguntas. Nós temos três maneiras, gente, de vermos, de serem, que são avaliados a questão... Peraí. Pulo aqui, perdão. Então, três maneiras básicas de se entender o status do embrião. Então, a primeira é a posição absoluta, que pontua o início da vida humana no momento da concepção. Existe a posição evolutiva ou gradualista, né, que desloca o início da vida humana, da concepção, pontuando em outras fases do desenvolvimento humano. E não há unanimidade quanto qual seria esse momento, havendo diversas posturas. Então, veja bem, quem acha que a vida defensável pode ser com um gradualismo, vai dizer, não tem unanimidade. Um vai falar assim, olha, a vida começa quando o embrião vai se fixar na parede do útero, que se chama nidação. Outro vai falar, não, é o 14º dia, é aquele conceito de pré-embrião, que a gente também vai esclarecer aqui, que é importante. Outro vai dizer, não, a vida humana só deve ser defensável a partir do 3º mês. Outro vai dizer, não, a partir do nascimento. Tem várias posturas, eu estou citando algumas, tá? Chega-se ao cúmulo, gente, porque quando você tira do início biológico, você joga onde você quer, e de acordo com interesses. E alguns vão dizer, olha, a vida só deve ser defensável, pasmem, depois dos 2 anos de idade, porque até lá a criança está numa fase pré-verbal, portanto, só quando ela se torna um ser racional, a vida deveria ser defendida. Em outras palavras, eu posso matar uma criança até 2 anos, tá? Resumindo, traduzindo em palavras claras. E a posição relacional. A posição relacional, gente, vincula o status de pessoa humana, detentora de direitos, a aceitação desta vida pela sociedade, no caso a mãe. Esse é o típico meu corpo, minhas regras.
Se a mãe reconhecer a criança, reconhecer a gravidez, então essa criança adquire o status de defesa de pessoa humana. Se não, pode ser eliminado. Entenderam? Agora, eu queria que vocês que, eu sei que o pessoal aqui há muito tempo já trabalha na defesa da vida. Vocês lembram, gente, quando começou a se falar em liberalização do aborto, utilização de embrião para pesquisa, né, embriões congelados? Nessa época, ninguém tinha coragem de falar, olha, eu sei que a vida humana começa na concepção, mas eu acho que tem que usar embrião, eu acho que tem que... Não tinham ainda coragem de falar. Então, o pessoal defendia a posição evolutiva, né? Então, não, mas a vida humana não começa, aqui é o período pré-embrionário. Vejam como as consciências vão se relativizando. Hoje, você quase não vê essa defesa. Qual que você vê? É o meu corpo, minhas regras. Entendeu? Então, olha só, hoje as pessoas têm coragem de dizer, eu sei que o início biológico da vida é esse, mas eu acho que tem que abortar. Então, o aborto virou não só um direito reprodutivo, mas, pasmem, um direito humano. Matar virou um direito humano, matar um ser humano. Então, vocês percebem como as consciências vão se relativizando? A moral, o ethos social vai mudando. Vamos analisar um pouquinho a posição evolutiva. Qual é a problemática? A problemática é qual seria esse momento e qual o argumento que embasa tal posicionamento. Vocês lembram que a posição evolutiva, cada um vai jogar num ponto da ontogênese, do desenvolvimento. Então, qual seria esse momento e qual o argumento que é usado para defender aquele ponto? Então, é na nidação, falei para vocês, é quando se fixa na parede uterina. É o aparecimento da crista neural, alguns vão falar, se não tem sistema nervoso, ainda não é humano. Movimentos fetais, nascimento com vida, ou, como eu disse para você, aos 2 anos, um ser racional. Então, vamos ver quais são os argumentos que o pessoal que defende essa posição usa, né? Um conceito que é muito importante para a posição evolutiva é o conceito de pré-embrião. O conceito do pré-embrião vai dizer o seguinte, até o 14º dia depois da concepção, nós não temos um embrião. Eu tenho um pré-embrião. Se é pré-embrião, gente, ainda não é embrião. Então, não é uma pessoa em ato, é uma pessoa em potência. Então, eu posso eliminar. Esse é o argumento. E aí, a pergunta que nós vamos responder no desenvolvimento da colocação. O conceito de pré-embrião é um conceito embriológico, pautado na biologia, tipo, será que o biólogo, o embriologista, sentou ali no microscópio e falou, nossa, descobri, olhando para a biologia, que aqui o embrião começa aqui. Será que é isso? Ou será que é cultural? Tá? Nós estamos caminhando um pouquinho para a gente entender. Para a gente começar a responder essas perguntas, eu vou dar uma passadinha rápida no desenvolvimento embrionário. Então, aqui a gente tem o óvulo, né? E agora falhou o negocinho aqui. É sempre assim, né? Bom, a gente tem o óvulo, os espermatozoides, agora voltou. Aqui o espermatozoide, né, a cabeça, quando ele penetra no óvulo, ele perde a cauda, apenas a cabeça vai penetrar. E vai ocorrer uma fusão do núcleo masculino com o núcleo feminino, né? Do núcleo do óvulo, com 23 cromossomos, com o núcleo do espermatozoide, 23 cromossomos. Então, é recuperado a qualidade diploide da célula humana. O que é diploide? Haploide, eu tenho 23 cromossomos, é o espermatozoide e o óvulo. Diploide é quando eu recupero e perfaço os 46 cromossomos, que é característico da espécie humana. Então, aqui nós temos o zigoto. Então, o zigoto, né, esse momento aqui já é o início biológico. Isso é irrefutável, tá, gente? Em toda a nossa colocação, vocês vão vendo os argumentos. Isso é irrefutável do ponto de vista embriológico.
O início biológico de um ser humano se dá na concepção. Não dá para negar. Depois vão acontecer as divisões celulares, que a gente chama de clivagem. A clivagem vai dando origem às células, delas vão se multiplicando, que são chamadas de blastômeros, tá? Aí 4, e ela vai se dividindo, né? Vai chegar um momento, quando ela tem em torno de 16 a 32 células, e que nós temos esse embrião, ele se chama blastocisto. Por que eu vou dar uma paradinha aqui? Aqui é importante. Porque até esse momento, gente, todas as células do embrião podem gerar qualquer tecido do corpo humano. A partir desse momento, vão se formar duas linhagens de células. Uma vai formar a placenta e os anexos, e a outra vai formar o bebê. Prestem bem, guardem isso, porque esse aqui vai ser um dos argumentos dos gradualistas, tá? E a gente vai refutar esse argumento. Então, a partir daqui, a perda da totipotência. Uma parte dos blastômeros vão gerar os anexos embrionários e a outra parte vai gerar o bebê propriamente dito. Foi. Bom, gente, a partir desses slides, eu vou colocar afirmações de dois embriologistas que são muito respeitados no meio da embriologia, no meio médico, Moore e Persaud. Eu utilizei os livros deles porque eu fiz questão de levantar 3 edições, para ter certeza que ele não mudou nada do que ele dizia até a última. E a última edição dele é bem recente, deles. Eu usei outros livros de embriologia, mas eu fiz questão de pegar porque é um livro recomendado para as faculdades de medicina, né? Então, olha só, a teoria do pré-embrião fala que até o 14º dia nós não temos um embrião, nós temos o pré-embrião. Então, vamos ver o que o embriologista vai dizer. Ele vai dizer o seguinte, ó, a fase de mórula se dá 3 dias após a concepção. E olha o que ele diz, quando já existem 12 a 32 blastômeros, o ser humano em desenvolvimento é chamado de mórula. Ser humano. Eu não vi aqui escrito pré-embrião. Eu não vi aqui escrito ser humano em potência, né? Não é uma frase minha. É de um embriologista respeitável. Então, aqui eu já falei para vocês, né? O blastocisto das duas linhagens e a nidação, que é a fixação do embrião no útero, se dá em torno do 5º ou 6º dia, terminando em torno do 10º dia. Aqui é uma foto do embriãozinho já grudado no útero, né? Nidado. Gente, 4 semanas, olha. Eu não sei se está dando para vocês verem aí. Não sei se... Será que se apagar a luz não fica mais nítido? Porque tem bastante foto, depois volta a acender. Vocês juram que vocês não vão dormir, né? Ah, bom. Mas não apagaram. Está tentando? É, porque fica mais nítido. Então, olha, gente, vocês veem um bebezinho, ficou melhor, né? Um bebezinho de 4 semanas, olha, ele já tem primórdio de bracinho, de perninha, olha o olhinho dele. Ó, gente, 4 semanas é menos de 1 mês. E já tem batimento cardíaco, né? 4 semanas. Com 6 semanas, olha como os anexos, como os primórdios já estão maiorzinhos, né? Já está tudo bem definido. E com 6 semanas, na 7ª semana, gente, esse bebê já tem resposta reflexador e pressão. Eu evito, às vezes, o termo embrião e feto, porque eu falo bebê mesmo, para saber que é gente, desde o começo. Gente, aqui, ó, é uma ecografia de um bebê com 9 semanas de gestação. Eu coloquei por quê?
Porque aqui, daqui para até as 9 semanas, vai se dar a formação dos órgãos. Então, é a fase embrionária. De 9 semanas para frente, vai ser a fase fetal. Tá? Então, os órgãos só vão crescer. Olha, 10 semanas, gente. 10 semanas é menos de 3 meses. Aqui um bebê abortado com 10 semanas. Gente, com 12 semanas tem diferenciação sexual e estrutura cerebral completa. 16 semanas, o corpo completamente formado. Ai, que bonitinho, chupando o dedo, gente. Gente, com 20 semanas, já tem 10% de chance de vida extrauterina. 20 semanas. Isso vai aumentando, né? Aqui o bebê nasceu, e aqui um resumo, né? 6º dia, anidação. 14º dia, que é forma-se a linha primitiva, que é que eles dizem que é o pré-embrião, né? Placa neural e o sistema cardiovascular primitivo. 3ª a 4ª, batimentos cardíacos. 4ª a 8ª, já tem o aspecto nitidamente humano, né? 7ª semana, a resposta reflexador. Na 8ª semana, gente, antes do período fetal, ele já tem tronco cerebral. Se fizer um eletroencefalograma, tem onda cerebral. O período fetal é da 9ª semana até o nascimento, né? Com 20 semanas, eu disse, tem 10% de sobrevida. 22 semanas já sobe para quase 50%, em alguns casos mais. Ele já tem uma viabilidade do sistema respiratório. 24 semanas, abertura das pálpebras. 28 semanas, sono e vigília e autoconsciência. 40 semanas, termo. Então, agora eu vou colocar algumas afirmações do embriologista que eu acho que é importante a gente frisar. Olha só. O zigoto é geneticamente único, porque metade dos seus cromossomos vem da mãe e outra metade do pai. Gente, isso é uma coisa muito bonita, né? Nós, cristãos, a gente faz uma afirmação de fé. A gente fala assim, nós somos únicos para Deus. Nós não falamos isso? Aí, a ciência provou isso. Essa combinação genética que ocorre no zigoto, a probabilidade dela acontecer novamente na natureza, mesmo com os mesmos pais biológicos, é 0. Se esse zigoto for eliminado, nunca mais vai haver outro ser com essa combinação genética. O zigoto contém uma nova combinação de cromossomos que é diferente da contida nas células dos pais. Então, ele tem identidade individual. Esse mecanismo forma a base da herança biparental e da variação da espécie humana. Ele tem identidade humana. Isso aqui é uma coisa importante que eu queria parar para a gente pensar. Uma vez, eu me lembro que quando eu fiz os créditos, né, na bioética, tinha um crédito que era início da vida, que, aliás, não se apresentou nada, nem de personalista, nem de defesa, que nós vamos colocar aqui. E uma das palestrantes que foi lá dar uma aula, ela disse a seguinte coisa: tão pequenininho, né? Não tem problema abortar. Gente, desde quando o tamanho serve para reflexão ética? Olha só, uma pessoa dando aula de bioética. Veja bem, eu quero deixar uma coisa clara. O que define se um ser é de uma determinada espécie não é a forma, mas a genética. Então, se aquele zigoto tem a composição genética humana, ele é um ser da espécie humana. Não importa que forma ele tenha, no sentido assim, porque se eu disser que a forma é que define uma espécie, então eu vou ter que decidir qual das formas do desenvolvimento humano até depois do nascimento que verdadeiramente representa um ser humano. Porque aí, se eu disser, por exemplo, não, o que representa um ser humano é a forma de um homem ou mulher adultos. Então, a criança é menos humano, o idoso é menos humano, o não nascido é menos humano. Vocês entenderam a minha colocação? Então, não pode ser a forma. Nós somos seres em desenvolvimento o tempo todo.
Vocês vão ver que o embriologista vai falar isso. Então, o zigoto, essa célula resulta da união do ovócito ao espermatozoide durante a fecundação. Olha, de novo, afirmação do embriologista. Um zigoto ou embrião é o início de um novo ser humano. Não tem pré-embrião aqui. O embrião, ser humano em desenvolvimento durante os estágios iniciais. Ser humano em desenvolvimento. Mórula, o estágio de mórula, né, de 3 a 4 dias após a fecundação, coincidindo com a entrada do embrião no útero. Tá? Se você pegar o livro inteiro dele, você não acha o termo pré-embrião. E dos outros embriologistas também não. Por que eu estou contando isso para vocês? Porque essa professora, inclusive, ela chegou na sala de aula, imagina, uma sala com um monte de ateu, né, bioética bem... E ela disse o seguinte, olha, os embriologistas hoje, principalmente, citou esses dois, usam no livro deles o termo pré-embrião. Eu, educadamente, né, professora, desculpa, eu posso até estar equivocada, mas eu trabalhei esses livros e eu não vi termo pré-embrião. Ela falou, então você vai olhar. Pois não, vou olhar. Aí eu mandei um e-mail desse tamanho para ela, com todas essas afirmações. E disse para ela, olha, quando a gente separa em estágio embrionário e fetal, é uma separação didática. Mas quando você separa pré-embrião e embrião, é uma separação com conotação moral. É ou não é, gente? Porque embrionário e fetal é ser humano, mas se eu falo pré-embrião, já não é separação didática. É uma separação com cunho moral. Mandei para ela, não me respondeu não, viu? Mas eu fui educada, viu, gente? Eu rezei por ela também depois, viu? Bom, os estágios do desenvolvimento pré-natal. O desenvolvimento embrionário inicial é aquilo que eu falei para vocês, é descrito em estágios, né? Em razão do intervalo de tempo variável que o embrião leva para desenvolver certas características morfológicas. Então, é uma divisão didática. Isso aqui é importante, gente. O desenvolvimento humano é um processo contínuo que se inicia quando um ovócito, óvulo, é fecundado por um espermatozoide. O desenvolvimento humano é um processo contínuo até depois do nascimento. Nós vamos mudando, né? Não é só no período intrauterino. Então, embora a maior parte das mudanças no desenvolvimento se realize durante os períodos embrionários e fetais, ocorrem mudanças importantes nos períodos posteriores do desenvolvimento, infância, adolescência e início da idade adulta. Então, o desenvolvimento não termina no nascimento. Olha, tudo afirmação do embriologista, não é minha. Depois dele ocorrem mudanças importantes, além do crescimento. Por exemplo, dente, mama, né? Unhas. Nós temos anexos, cabelo. Tá? Gente, está dando para entender? Vocês não estão pensando assim, fora a mocreia? Não. Se não entender alguma coisa, levanta a mão, é melhor parar e explicar do que... Às vezes a gente se empolga. Então, vamos ver a teoria do pré-embrião. Gente, isso é super importante, porque vocês, como defensores da vida, muitas vezes vão se deparar com essas perguntas. Alguém vem entrevistar vocês e joga afirmação. E aí você fica, mas e isso? Então, olha o que eles vão dizer, olha. O que eles vão justificar para falar que é pré-embrionário? Não houve perda da totipotência. Então, não há indivíduo humano em ato, mas em potência. Você lembra que eu falei para vocês que o blastocisto, ele é totipotente. Depois disso, já vai perder a totipotência. Então, ele fala assim, até aqui não tem indivíduo, porque uma parte vai formar a placenta e outra vai formar o bebê. Vocês percebem que é uma afirmação que pode deixar a gente assim? Mas aí eu lembro vocês, a placenta e o cordão são anexos embrionários. O bebê desenvolve aquele anexo porque ele precisa dele, assim como a gente desenvolve unha, cabelo, né? O ser humano desenvolve anexos. Então, isso não é uma justificativa, é uma falácia. Tá? O fato de perder a totipotência
não justifica dizer que até o 14º dia não temos um embrião. Aí ele vai dizer, mas uma parte dos embriões não vão gerar um bebê, mas vão degenerar num tumor, chama coriocarcinoma, a gente sabe disso. Agora, novamente, eu vou fazer o contraponto. Alguém aí nunca conheceu alguém que teve câncer? Levanta a mão. Se ninguém nunca conheceu, ouviu falar. Olha, ninguém levantou a mão. Gente, câncer é uma degeneração maligna, pode ocorrer em qualquer fase da vida. Então, o fato de um embrião desenvolver um coriocarcinoma não o faz menos humano. Como o fato de, por exemplo, eu desenvolver um tumor não me faz menos humana. Deu para entender essa colocação? Agora, esse aqui é o mais capengoso, não sei, acho que inventei essa palavra. É o pior, gêmeo monozigótico. Nem vou entrar nisso agora, que eu vou mostrar com detalhes. Eles vão dizer o seguinte, como assim, na concepção, tem um indivíduo? E quando forma gêmeo? Tem um ou tinha dois? Aí pega, não pega, gente? Nós vamos explicar isso direitinho para vocês. Eu vou só passar o resto. Essa outra afirmação da linha primitiva é totalmente errônea. Eles estão se apegando na forma, porque aqui é que começa a forma do corpo humano. E nós já vimos que pertencer a uma espécie não é pela forma, mas é pela carga genética. Então, totalmente errônea essa afirmação. E eles vão dizer que aqui não há ainda individualidade. Então, as teses contrárias à teoria do pré-embrião. Então, o genoma humano é especificamente individual desde a concepção, é unitário desde a concepção e tem autonomia biológica desde a concepção. Vamos ver o que quer dizer isso. Então, o genoma humano é especificamente individual, né? Então, aqui que nós vamos trabalhar os gêmeos monozigóticos, para vocês entenderem. Tá? A divisão do zigoto não aniquila a sua unidade orgânica individual. Eu vou explicar. Deixa eu passar 2 slides, aí vocês vão entender. Olha, vamos entender o que é a formação do gêmeo. É aquele gêmeo idêntico, o gêmeo monozigótico. Quando eu tenho uma reprodução assexuada, que se chama cisparidade, ou seja, quando eu tenho a reprodução de uma bactéria. Olha aqui, ó, a célula mãe, ela multiplica o núcleo, ela se divide e dá 2 células filhas, tá certo? Vocês concordam que essa célula aqui morreu? Morreu, ela desapareceu e deu origem a 2 células filhas. Então, aqui, a separação ela é intracelular. Mas o ser humano, ele não é uma única célula, um ser unicelular. Então, o que acontece na separação do gêmeo monozigótico? Forma-se o zigoto, né? Esse zigoto vem se dividindo, lembra que eu falei para vocês, tem os blastômeros, e ele vai se dividindo. Em determinado momento do desenvolvimento embrionário, um ou mais blastômeros se soltam desse embrião inicial. Então, existe uma espécie de uma gelatina, tá? que gruda um blastômero no outro, uma célula na outra. Então, alguns blastômeros se soltam e começam a desenvolver um outro embrião, que é o irmão gêmeo. Então, vocês percebem que é diferente, é uma separação extracelular. Quando ele se separa, aqui começa o segundo indivíduo, mas o primeiro indivíduo continua. Entenderam? Então, o gêmeo monozigótico, ele não aniquila a individualidade. É um segundo que nasce de um primeiro. Deu para entender esse conceito, gente? Isso é super importante, porque isso aqui pega. Muita gente vai falar, como assim? Vocês falam que começa na concepção, mas então, e quando dá 2?
Andar 2, você explica isso. Fala, meu filho, você não é uma bactéria. Se você não souber explicar tudo isso, só fala, meu filho, você não é uma bactéria. Bactéria, a mãe morre quando dá as células, o ser humano não. Então, voltando aqui. Então, não se formam 2 indivíduos com a morte da célula-mãe, mas a perda de um blastômero, né? Então, é um fenômeno extracelular. E o zigoto tem o projeto e a autossuficiência para, interagindo com o meio ambiente, constituir um ser humano adulto. Aqui, ó, a cada um dos gêmeos monozigóticos deve ser reconhecida a plena individualidade desde a constituição genética. Ah, eu pus o clone aqui para lembrar que vai ficar mais fácil se eu falar de clone. Vocês concordam comigo que hoje a ciência consegue clonar uma pessoa? Consegue, não faz, mas porque ainda né, é antiético, mas consegue. Imagine que você seja clonado. O seu clone é um gêmeo monozigótico seu, não é a mesma coisa? Ele tirou uma célula sua e fez o outro, né? Isso anula a sua individualidade? Entenderam? Totalmente diferente, né? Então, o processo em desenvolvimento humano, desde que iniciado, não apresenta um estágio particular mais importante que o outro. Todos são parte de um processo contínuo. Então, o conceito não é um ser humano em potência, mas ele é em ato sempre. Tá? Isso é uma das afirmações. Ah, mas o ser humano, na fase inicial, é um ser humano em potência. Não, é em ato. É uma fase do desenvolvimento humano que já está ocorrendo. Então, um ser humano, nas diversas fases do seu desenvolvimento, não é, por sua natureza, um algo que se converte em alguém, mas é alguém desde o início do seu desenvolvimento. Então, há 3 características fundamentais do processo de desenvolvimento humano. É um processo coordenado, e é coordenado pelo embrião mesmo. Não é pela mãe, o corpo da mãe. Ele é um processo que tem continuidade, né? Então, permite compreender a vida como uma unidade que se desdobra de um estágio mais simples para um mais complexo, no mesmo ciclo ininterrupto. Isso se faz de forma gradual. E aqui o que eu dizia para vocês, né? A inserção de um indivíduo em uma dada espécie é determinada pela informação genética contida nas suas células. A autonomia biológica, gente, existe desde a concepção. A autonomia biológica para promover o próprio desenvolvimento, geneticamente diferente da mãe. Tem 2 coisas que provam, não precisa ser cientista, só se eu falar isso vocês vão entender. Gente, vocês já ouviram falar que uma mulher que é RH negativo, se ela gerar um bebê RH positivo, ela tem que tomar uma vacina quando o bebê nasce? Porque, senão, o próximo bebezinho tem uma doença que chama eritoblastose fetal. O que é isso? Na hora do nascimento, é quando os vasos rompem, né? E pode acontecer uma comunicação do sangue da mãe com o sangue do bebê. E aí o sistema imunológico da mãe reage. Só que é um estranho para mim. E ele desenvolve anticorpos contra o bebê. Esse bebê não vai ser atingido, mas o próximo vai. Porque se ela gerar outro bebê RH positivo, o próprio corpo dela vai atacar o corpo do bebê como um estranho. Então, isso é óbvio. O concepto, né, que está sendo gerado não é um prolongamento do corpo da mãe, é geneticamente diferente. E aqui prova mais ainda, né? A fertilização in vitro. Se você pegar um embrião, você não pode implantar no útero de qualquer mulher na fase fértil que o bebê vai ser gerado? Não precisa ser da mãe biológica. Tá? Agora, veja bem, gente, uma das justificativas, né, para dizer, pode abortar, nessas primeiras fases, o bebê depende totalmente da mãe, senão ele pode morrer. E eu vou dizer o seguinte, o homem, o ser humano, é um ser relacional, e ele é dependente em todas as fases da vida. Nós somos dependentes uns dos outros.
Nós dependemos também de alimentação, nós dependemos de oxigênio. Nas fases iniciais, há uma maior vulnerabilidade, mas a dependência vai continuar, né? O ser humano sozinho, ele morre. Outra justificativa, existe essa justificativa também. Vocês já ouviram isso. A maioria das gravidezes termina em aborto espontâneo, vocês ouviram isso? Então, não tem problema abortar no começo. Bom, eu respondo. O pressuposto de estar vivo é o risco de morte. Ninguém morre se não estiver vivo. Então, se o bebê pode ser abortado espontaneamente, porque ele está vivo, né, gente? Vocês percebem como são justificativas que não se sustentam do ponto de vista racional e biológico? Então, vamos ver. Eu vou dizer para vocês agora, lembra que eu perguntei se o pré-embrião era um termo biológico ou cultural? Ele é um termo cultural. Então, veja bem, esse moço aqui, esse Lang, ele é um bioeticista, abortista em última categoria. Abortista, a favor de todas aquelas coisas que a gente sabe, ideologia de gênero, tá? Olha o que ele vai afirmar aqui, com todas as letras, ele é a favor também de usar embrião em pesquisa. O termo pré-embrião, para designar o conceito até o 14º dia da fecundação, quando se dá o aparecimento da linha primitiva, é uma maneira de escapar da necessidade de adotar valorização ontológica de quando começa o embrião. O cara está confessando, em todas as letras, só não enxerga quem é cego. Só para vocês acordarem que tem gente dormindo, é que nem aquelas 3 mulheres que chegaram no céu. Chegaram no céu apavoradas, viu, Dom Ricardo? Nós não vamos entrar aqui. Aí São Pedro abre a porta do Éden e fala, não, filha, fica tranquilo, aqui no céu é tranquilo. Só tem uma regrinha, não pise nos patos. Que regra estranha, né? E elas começaram a andar no jardim do Éden e uma pisou no pato. São Pedro abre a porta, vem com um homem feio, gente, horroroso. Acorrenta na mão da mulher e fala, o seu castigo, porque você pisou no pato, vai ser passar a eternidade acorrentada dessa mulher. As outras já começam a andar meio assim, né? A segunda pisa num pato também. Gente, São Pedro vem com um homem mais feio ainda, acorrenta e fala, olha, o seu castigo vai ser passar a eternidade acorrentada nesse homem que você também pisou num pato. Gente, a terceira, ela nem respirava, ela andava assim, ó. Daí ela não pisou em pato nenhum, dali um tempo, São Pedro abre a porta do Éden. Gente, ele vem com um homem, sarado, de academia. Brad Pitt era fichinha, gente. Ele acorrenta da mulher, ela perde a voz. São Pedro sai, ela olha para o homem e fala, o que eu fiz para merecer isso? E ele responde, você eu não sei, eu pisei num pato. Agora, tem uma coisa mais escancarada ainda. Sabe quando que surgiu essa teoria do pré-embrião? Ela foi criada em 1984, no Reino Unido. Foi naquela época que começou a se falar em utilizar embrião para pesquisa. E aí a comunidade internacional, daquela época o pessoal tinha mais ética, né? Começou, não, mas é um ser humano. E eles fizeram essa reunião, e dessa reunião saiu esse informe sobre fertilização e embriologia. Olha o que diz o capítulo 11. Gente, se vocês procurarem isso na internet, vocês vão achar, façam isso. A divisão do processo de desenvolvimento humano, olha só, o informe que criou o termo pré-embrião, tá? A divisão do processo de desenvolvimento humano em espaços temporais é crítica, pois o processo, uma vez iniciado, é contínuo e, do ponto de vista biológico, não se pode identificar um único estágio do desenvolvimento em que a vida humana não mereça proteção. Meu Deus do céu! Vocês pensam que não pode piorar? Olha o que eles escreveram depois.
para aliviar a ansiedade pública, era necessário que alguma decisão fosse tomada. Vocês perceberam como é que a coisa é feita, gente? Vocês perceberam que quando você pega o gradualismo, né, você joga onde você quer, com a justificativa ideológica que interessa que você quer. É isso que nós temos que ter, né, essa certeza. Bom, agora vamos para o enfoque bioético. Eu estou tentando terminar um pouquinho antes, para não tomar muito tempo. Não estou correndo muito, não, né? Então, olha, agora a gente vai fazer a reflexão sobre tudo isso. Então, o início da vida humana, nós sabemos que a embriologia é que fornece a resposta mais plausível do ponto de vista anátomo-fisiológico, porque é a partir desse momento que eu posso comprovar o que é constatável. O ponto inicial em que o aparelho genético está completo, o momento do início, do start, a partir do qual, se não for interrompido por fatores externos, o processo seguirá por si mesmo. Isso se dá na concepção. Não tem como negar isso. Então, no zigoto está comprovadamente a identidade genética de um novo ser que é único e repetível. Isso é incontestável. Então, aquela pergunta inicial, lembra? Nós podemos definir biologicamente o início da vida? Sim. Concordam? Agora nós vamos responder as outras duas. O início defensável, então, quando deve ser? Então, o que está em questão é a partir de que estágio da vida humana ela adquire valor completo de vida humana, com todo o seu peso moral, isto é, de necessidade de proteção contra agressões, danos, por exemplo, uso como objeto em pesquisa. Então, a pergunta não deve ser quando é o início da vida, isso nós sabemos. Mas quando deve ser o início da proteção completa do ponto de vista moral, legal, da vida humana. Então, quando há com certeza um indivíduo. Entenderam o que nós temos que responder? E é aí que nós vamos fazer o raciocínio. Acompanha comigo. A pergunta é, qual seria o modelo? Lembra que nós temos aqueles 3 modelos, a posição absoluta, a gradualista ou evolutiva, né, e a relacional. Qual desses 3 modelos é o mais seguro, desvinculado de ideologias opressoras, para se determinar o momento em que a vida deva ser protegida como humana? Vocês perceberam? Eu fiz questão nessa palestra, mudar um pouco o enfoque. Não enfocar só no biológico, mas justificar por que a gente defende que o biológico é a partir de onde a vida tem que ser defendida completamente como vida plena. Então, qual modelo daqueles 3 tem por base o maior número de dados possíveis de serem demonstrados experimentalmente, a fim de que se tenha certeza, aqui é importante, gente, de não se estar negando o direito de viver a ninguém que seja detentor deste e a humanidade não venha futuramente a repreender-se de sua decisão, como a história tantas vezes tem mostrado. Gente, vocês lembram do Holocausto? O Holocausto foi isso. Eles partiram de uma falsa ciência, né, uma pseudociência chamada eugenia. E a eugenia dizia o seguinte, os seres humanos não nascem iguais. Eles nascem diferentes, mas não é diferença física, é diferença de valor moral. E alguns são menos humanos do que outros, isso é determinado geneticamente. Foi isso que fez o quê? Apareceu o Holocausto, que justificou o Holocausto. Começaram a matar aqueles que eles achavam que eram menos humanos. Judeu, negro, pessoa com deficiência, e por aí vai. Né? Então, veja bem, a decisão que a gente tomar agora, por exemplo, se eu disser, olha, nós vamos admitir que a vida começa no 14º dia. Vocês concordam que todos os bebês até o 14º dia ficam sem proteção? Porque eles não são considerados humanos, pode ser eliminado. Quanto mais para frente do desenvolvimento embrionário eu jogar, vocês concordam que aumenta o número de pessoas sem proteção? Entenderam isso? Esse é o meu argumento. Então, quando eu jogo para frente, eu abro um leque de pessoas que estou dizendo, olha, estes não são humanos, estes não merecem proteção. É um holocausto. Tá? Será que a humanidade não vai ter uma segunda chaga?
que já tem essa do Holocausto, né? Então, é impossível um juízo ético que não leve em conta, primeiro, a natureza humana. Para fazer um juízo ético, eu tenho que levar em conta a natureza humana, os dados biológicos. A alteridade, né, é você olhar o outro como um outro eu. Mesmo nas fases de vulnerabilidade. Aqui tem um testemunho interessante. Vocês sabem aqueles bebezinhos de gesso que a gente tem, né? Eu tenho um em cima da minha mesa do consultório. Ele tem 11 semanas. Entrou uma mãe com uma criança na fase pré-verbal. A criança dela tinha uns 2 anos. Ela olhou para... Então, ela não fez uma afirmação moral. Ela fez uma afirmação de constatação. Porque ela era uma criança que não estava na fase racional. Ela olhou e falou assim, mamãe, nenê. Olha, aquilo calou dentro de mim, né? Esse nenê que uma criança de 2 anos reconheceu e muitos adultos querem negar. E nós temos que levar em conta a justiça. Nós estamos comparando 2 valores distintos, vida do concepto com interesse da mulher ou interesses médicos e de terceiro. Vida e interesse jamais pode ser equiparado. Não tem como, né? O concepto, ele vai perder sempre a vida. A mulher ou os terceiros podem ter, por mais legítimos que possam ser até os interesses, mas o conflito aqui é de interesses, do concepto é sempre a vida, concordam? Então, não podemos comparar esses 2 valores. Então, e ainda tem isso, se na posição evolutiva ninguém sabe direito qual é o lugar, é confiável? Eu pergunto para vocês. Gente, eu vou citar Hannah Jonas, não vou conseguir terminar uns 15 minutos antes, Dom Ricardo. Eu vou citar Hannah Jonas. Hannah Jonas é um bioeticista, um dos livros dele é o Princípio Responsabilidade, ele é cristão. Olha que bonita a definição de responsabilidade que ele dá. A responsabilidade é o cuidado, reconhecido como obrigação. Não é só o cuidado, é o cuidado que é uma obrigação em relação ao outro, tá? E se torna preocupação quando há uma ameaça à vulnerabilidade. Super bonita a definição, né? Então, ele é um cuidado que se torna uma obrigação e que se torna preocupação se o outro é vulnerável. E aqui ele acrescenta, tem mais uma coisa que tem que fazer parte da responsabilidade, o medo. E olha o que é o medo. O medo, o que pode acontecer a ele se eu não assumir a responsabilidade por ele? Quanto mais obscura a resposta, maior se delineia a responsabilidade. Eu vou terminar a exposição com essa frase, mas eu vou contar para vocês quando que eu coloquei essa frase e aonde. Eu disse para vocês que eu fiz, né, o crédito de início da vida, onde eu fazia bioética. Gente, em nenhum momento se falou do início da vida nessa perspectiva. Levaram até as católicas pelo direito de decidir para dar uma aula para a gente. Tá? Mas Deus é bom demais, né? Eu estava angustiada e eles deram para os alunos, né, de pós-graduação, deram temas de trabalho para apresentar. E um deles era esse, início da vida biológico-cultural. E até como uma provocação, né, porque eles queriam que eu provasse que não era biológico, que era cultural. Eu peguei o tema, torci para ninguém pegar comigo, porque eu falei, se pega um abortista, aí eu vou ter problemas, né? Mas Deus é tão bom que ninguém quis o tema. E eu dei essa aula. E eu terminei com esse slide, e eu fiz questão de dizer, eu vou terminar com a frase, não de uma cristã, porque eles iam falar que ela só diz isso porque é cristã, de uma humanista, porque ela ganhou o Prêmio Nobel da Paz. E quando ela ganhou o Prêmio Nobel da Paz, ela disse essa frase, mas eu sinto que o maior destruidor da paz hoje é o aborto, porque é uma guerra contra a criança, um assassinato direto da criança inocente, assassinato pela própria mãe. E se nós aceitamos que uma mãe pode matar até mesmo sua própria criança, como nós podemos dizer para outras pessoas que não matem uns aos outros?
Obrigada, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.